Trechos do livro O que é pós-moderno, Jair Ferreira dos Santos, ed. Brasiliense, 1987. Sublinhado, subtítulos e seleção dos trechos, Laerte Moreira dos Santos. Há qualquer coisa no ar. Um fantasma circula entre nós nestes anos 80, o pós-modernismo. Uma vontade de participar e uma desconfiança geral. Jogging, sex shops, mas gente dizendo, Deus está morto, Marx também e eu não estou me sentindo muito bem. Videogames em casa, auroras de lazer na danceteria. Nietzsche e Jorge comandam o desencanto radical sob o guarda-chuva nuclear. Nessa geleia total, uns veem um piquenique no Jardim das Delícias, outros, o último tango à beira do caos. Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo, 1900 a 1950. Ele nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo com a arte pop nos anos 60. Cresce ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência, ciência mais tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos processados até microcomputadores, sem que ninguém saiba se a decadência é o renascimento cultural. Mas apertemos o cerco ao fantasma. Imaginemos uma fabulazinha onde o herói seja um certo urbanoide pós-moderno, você. Ao acordá-lo, o rádio-relógio digital dispara informações sobre o tempo e o trânsito. Ligando a FM, lá está o U2. O vibromassageador amacia-lhe a nuca, enquanto o forno micro-ondas descongela um sanduíche natural. No seu micropão sua agenda indica, reunião agência 10H tênis clube 12H almoço trocar cartão magnético banco trabalhar 15H psicoterapia 18H shopping opções, Indiana Jones Blade Runner videocassete Rose, se ligar se não ligar, opções, ler o nome da rosa, Eco, Dallas na TV, dormir com soníferos vitaminados. Seu programa rolou fácil. Na rua divertiu-se pacas com a manifestação feminista pró-aborto que contava com um bloco só de freiras e, a metros dali, com a escultura que refazia a Petá, aquela do Miguel Ângelo, com baconzitos e cartões perfurados. Rose ligou. Você embarcou no filme Indiana Jones sentado numa poltrona estilo Memphis, uma pirâmide laranja em vinil, desfiando piadas sobre a tese dela em filosofia, em cena, a decadência. A câmera adaptada ao vídeo filmou vocês enquanto faziam amor. Será o pornô que animará a próxima vez. Ao trazê-lo de carro para casa, Rose, que esticaria até uma festa, veio tipo impacto, maquiagem teatral, brincos enormes e uma gravata prateada sobre o camisão lilás. Na cama, um sentimento de vazio e realidade se instala em você. Sua vida se fragmenta desordenadamente em imagens, dígitos, signos tudo leve sem substância como um fantasma. Nenhuma revolta. Entre a apatia e a satisfação, você dorme. A fabulazinha, claro, não tem moral nem permite conclusões, mas põe na bandeja os lugares por onde circula o fantasma pós-moderno. 1. Para começar, ele invadiu o cotidiano com a tecnologia eletrônica de massa individual, visando a sua saturação com informações, diversões e serviços. Na era da informática, que é o tratamento computadorizado do conhecimento e da informação, lidamos mais com signos do que com coisas. O motor à explosão detonou a revolução moderna há um século. O chip, microprocessador com o tamanho de um confete, está causando o rebu pós-moderno, com a tecnologia programando cada vez mais o dia a dia. 2. Na economia, ele passeia pela ávida sociedade de consumo, agora na fase do consumo personalizado, que tenta a sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo para sua moral hedonista, os valores calcados no prazer de usar bens e serviços. A fábrica, suja, feia, foi o templo moderno, o shopping, feérico em luzes e cores, é o altar pós-moderno. 3. Mas foi na arte que o fantasma pós-moderno, ainda nos anos 50, começou a correr o mundo.
Da arquitetura ele pulou para a pintura e a escultura, daí para o romance e o resto, sempre satírico, pasticheiro e sem esperança. Os modernistas, vejam Picasso, complicaram a arte por levá-la demasiado a sério. Os pós-modernistas querem rir levianamente de tudo. 4. Enfim, o pós-modernismo ameaça encarnar hoje estilos de vida e de filosofia nos quais viceja uma ideia tida como arquissinistra, o niilismo, o nada, o vazio, a ausência de valores e de sentido para a vida. Mortos Deus e os grandes ideais do passado, o homem moderno valorizou a arte, a história, o desenvolvimento, a consciência social para se salvar. Dando adeus a essas ilusões, o homem pós-moderno já sabe que não existe céu nem sentido para a história, e assim se entrega ao presente e ao prazer, ao consumo e ao individualismo. E aqui você pode escolher entre ser a criança radiosa, o indivíduo desenvolto, sedutor, hedonista integrado à tecnologia, narcisista com identidade móvel, flutuante, liberado sexualmente, conforme o incenso Lipovetsky, Fiedler e Toffler, alegres gurus que vamos visitar logo mais. B. O androide melancólico, o consumidor programado e sem história, indiferente, átomo estatístico na massa, boneco da tecnociência, segundo Abomina Unietes Baudrillard, Lyotard, profetas do Apocalipse cujo evangelho também vamos escutar. Assim, tecnociência, consumo personalizado, arte e filosofia em torno de um homem emergente ou decadente são os campos onde o fantasma pós-moderno pode ser surpreendido. Ele ainda está bastante nebuloso, mas uma coisa é certa: o pós-modernismo é coisa típica das sociedades pós-industriais baseadas na informação, Estados Unidos, Japão e centros europeus. A rigor nada tem a ver com o Brasil, embora já se assista a um trailer desse filme por aqui. Ponto. Observe o videoclipe que abre o programa de TV fantástico, O Show da Vida, que já no título espetaculariza o viver. Uma pirâmide e um cone dourados evoluem na tela, fragmentam-se em anéis transformados em plataformas suspensas onde bailarinos em trajes ao mesmo tempo futuristas e antigos dançam uma peça musical executada por orquestra e sintetizador. Para quem não sabe, o balé foi filmado em palco normal no Maracanãzinho e um computador recortou toda a sequência para imprimi-la sobre as plataformas aéreas, cujos movimentos também foram criados por computação. O show na verdade não é nem a energia misteriosa simbolizada pela pirâmide, passado, nem a ciência sugerida pelo cone, futuro, mas a dança livre da matéria no espaço, a levitação simulada tecnologicamente. Aliada ao computador, a televisão simulou um espaço hiperreal, espetacular, que excita e alegra como um acrobata. E daí? Daí que a levitação, em si desejável mas inviável na gravidade, parece ser possível na TV. O hiperreal simulado nos fascina porque é o real intensificado na cor, na forma, no tamanho, nas suas propriedades. É um quase sonho. Veja um close do iogurte Danone em revistas ou na TV. Sua superfície é enorme, lustrosa, sedutora, tátil, dá água na boca. O Danone verdadeiro é um alimento michuruca, mas seu simulacro hiperrealizado amplifica, satura sua realidade. Com isso, somos levados a exagerar nossas expectativas e modelamos nossa sensibilidade por imagens sedutoras. O ambiente pós-moderno significa basicamente isso: entre nós e o mundo estão os meios tecnológicos de comunicação, ou seja, de simulação. Eles não nos informam sobre o mundo, eles o refazem à sua maneira, hiperrealizam o mundo, transformando-o num espetáculo. Uma reportagem a cores sobre os retirantes do Nordeste deve primeiro nos seduzir e fascinar para depois nos indignar. Caso contrário, mudamos de canal. Não reagimos fora do espetáculo. Piaget 13. Descobriu-se há alguns anos, com a linguística, a antropologia, a psicanálise, que, para o homem, não há pensamento, nem mundo, nem mesmo homem, sem linguagem, sem algum de representação. Mas, a linguagem dos meios de comunicação dá forma tanto ao nosso mundo, referente, objeto, quanto ao nosso pensamento, referência, sujeito. Para serem alguma coisa, sujeito e objeto passam ambos pelo signo. A pós-modernidade é também uma semiurgia.
um mundo super recriado pelos signos. Quando o nosso urbanoide, na fabulazinha, se sente irreal, o ego e o mundo surgindo-lhe vagos como um fantasma, é porque ele manipula cada vez mais signos em vez de coisas. Sua sensibilidade é frágil, sua identidade, evanescente. Na pós-modernidade, matéria e espírito se esfumam em imagens, em dígitos num fluxo acelerado. A isso os filósofos estão chamando de desreferencialização do real e de substancialização do sujeito, ou seja, o referente, a realidade, se degrada em fantasmagoria e o sujeito, o indivíduo, perde a substância anterior, sente-se vazio. Há exemplos chocantes disso. Quanto ao referente, compra-se um Monza não tanto por suas qualidades técnicas, mas por seu design, seu nome nobre, seus signos na publicidade, que compõem uma imagem de status e bom gosto europeizados. Compra-se um discurso sobre o Monza. Quanto ao sujeito, a falta de substância está na extrema diferenciação que as pessoas procuram através da moda, personalizando-se pela aparência e o narcisismo levado à extravagância, ou então, imitando modelos exóticos. PAG 15. Ponto. Sublinhamos até aqui palavras que são verdadeiras senhas para invocar o fantasma pós-moderno: chip, saturação, sedução, niilismo, simulacro, hiperreal, digital, desreferencialização, etc. Dificilmente elas serviriam para descrever o mundo de 30 ou 40 anos atrás, o mundo moderno, quando se falava em energia, máquina, produção, proletariado, revolução, sentido, autenticidade. Mas se a pós-modernidade significa mudanças com relação à modernidade, o fato é que não se pode dispensar o aço, a fábrica, o automóvel, a arquitetura funcional, a luz elétrica, conquistas associadas ao modernismo. Assim, no fundo, o pós-modernismo é um fantasma que passeia por castelos modernos. Mas as relações entre os dois são ambíguas. Há mais diferenças que semelhanças, menos prolongamentos que rupturas. O individualismo atual nasceu com o modernismo, mas o seu exagero narcisista é um acréscimo pós-moderno. Filho da civilização industrial, mobilizava as massas para a luta política. O outro, florescente na sociedade pós-industrial, dedica-se a minorias sexuais, raciais, culturais, atuando na micrologia do cotidiano. Por ora, contentemo-nos com saber que pós contém um princípio esvaziador, diluidor. O pós-modernismo desenche, desfaz princípios, regras, valores, práticas, realidades. A desreferencialização do real e a desreferencialização do real e a dessubstancialização do sujeito, motivadas pela saturação do cotidiano pelos signos, foram os primeiros exemplos. Muitos outros virão. Entendamos ainda que o pós-modernismo é um ecletismo, isto é, mistura várias tendências e estilos sob o mesmo nome. Ele não tem unidade, é aberto, plural e muda de aspecto se passamos da tecnociência para as artes plásticas, da sociedade para a filosofia. Inacabado, sem definição precisa, eis porque as melhores cabeças estão se batendo para saber se a condição pós-moderna mescla de purpurina com circuito integrado é decadência fatal ou renascimento hesitante, agonia ou êxtase. Ambiente, estilo, modismo, charme. Para a dor dos corações dogmáticos, o pós-modernismo por enquanto flutua no indecidível. Pages 17 a 19. Depois que a matéria se desintegrou em energia, e esta agora se sublima em informação, assistimos na sociedade pós-industrial à desmaterialização da economia. O mundo se pulveriza em signos, o planeta é uma rede pensante, enquanto o sujeito fica um nó de células nervosas a processar mensagens fragmentárias. Eis porque falamos há pouco em desreferencialização do real e de substancialização do sujeito. O que foi processado em bit, real, é difundido em blip pontos, retalhos, fragmentos de informações, para o sujeito. O indivíduo na condição pós-moderna é um sujeito blip, alguém submetido a um bombardeio maciço e aleatório de informações parcelares, que nunca formam um todo, e com importantes efeitos culturais, sociais e políticos.
pois a vida no ambiente pós-moderno é um show constante de estímulos desconexos onde as vedetes são o design, a moda, a publicidade, os meios de comunicação. Projetando formas atraentes, embalagens apelativas, o design estetiza, embeleza, o cotidiano saturado por objetos. Eles viram informação estética com suas cores, suas superfícies lisas, suas linhas aerodinâmicas, e são verdadeiras iscas de sedução. Vai-se ao hipermercado, onde a mercadoria é o espetáculo, para passear, e comprar gesto banal torna-se um jogo de gratificação. A moda e a publicidade, por sua vez, têm por missão erotizar o dia a dia com fantasias e desejos de posse. Uma carga erótica deve envolver por igual pessoas e objetos para impactar o social, sugerindo ao indivíduo isolado um ideal de consumo personalizado, ao massagear seu narcisismo. A comunicação, desde as FM até os videoclipes, agita-se para mantê-lo o tempo todo ligado, na base do não se reprima. Piaget 27. Arte moderna e pós-moderna. Ponto. O modernismo é a crise da representação realista do mundo e do sujeito na arte. A estética tradicional fracassa ao captar um mundo cada vez mais confuso e um indivíduo cada vez mais fragmentado. Novas linguagens deveriam surgir para que um sujeito caótico pudesse não representar, mas interpretar livremente a realidade, segundo sua visão particular. Para isso, a nova estética modernista cavou um fosso entre arte e realidade. A arte fica autônoma, liberta-se da representação das coisas, a fotografia já o fazia muito melhor, decretando o fim da figuração, usando a deformação, a fragmentação, a abstração, o grotesco, a assimetria, a incongruência. Linguagem nova quer dizer forma nova, não imitativa. Nascem aí o formalismo e o hermetismo da arte moderna, que é um jogo com formas inventadas. Pois ela não fala de um mundo exterior ao quadro, à escultura. Deformando ou banindo o referente, o real, ela cria formas novas e torna-se por isso autorreferencializada. Ela é seu próprio assunto, linhas, cores, volumes, composição. Basta comparar Da Vinci com Picasso. Reconheceríamos na rua a Mona Lisa, mas jamais encontraríamos fora da tela as cubistas senhoritas d'Avignon, feitas em losangos, que abrem a pintura moderna em 1907. Piaget 33 a 34. Ponto. Foi contra o subjetivismo e o hermetismo modernos que surgiu a arte pop, primeira bomba pós-moderna. Convertida em anti-arte, a arte abandona os museus, as galerias, os teatros. É lançada nas ruas com outra linguagem, assimilável pelo público, os signos e objetos de massa. Dando valor artístico à banalidade cotidiana, anúncios, heróis de gibi, rótulos, sabonetes, fotos, stars de cinema, hambúrgueres, a pintura e a escultura pop buscou a fusão da arte com a vida, aterrando o fosso aberto pelos modernistas. A anti-arte pós-moderna não quer representar realismo, nem interpretar modernismo, mas apresentar a vida diretamente em seus objetos. Pedaço do real dentro do real, veja as garrafas reais penduradas num quadro, não um discurso à parte. A anti-arte é a desestetização e a desdefinição da arte. Ela põe fim à beleza, à forma, ao valor supremo eterno da arte, desestetização, e ataca a própria definição de arte ao abandonar o óleo, o bronze, o pedestal, a moldura, apelando para materiais não artísticos, do cotidiano, como plástico, latão, areia, cinza, papelão, fluorescente, banha, mel, cães e lebres, vivos ou mortos, desdefinição. Isto só foi possível por duas razões. Primeiro, porque o cotidiano se acha estetizado pelo design, como vimos, os objetos em série são signos digitalizados e estilizados para a escolha do consumidor. Depois, porque nosso ambiente é todo ele constituído pelos mass media. Vivemos imersos num rio de signos estetizados. O artista pop pode diluir a arte na vida porque a vida já está saturada de signos estéticos massificados. A anti-arte trabalha sobre a arte dos ilustradores de revistas, publicitários e designers, e acaba sendo uma ponte entre a arte culta e a arte de massa, pela singularização do banal.
Quando Andy Warhol empilha caixas de sabão dentro de uma galeria e diz que é escultura, ou pela banalização do singular, quando Roy Lichtenstein repinta em amarelo e vermelho, cores de massa, a mulher com o chapéu florido, de Picasso. Elite e massa se fundem na anti-arte. Ao trocar a arte abstrata, difícil, modernista, pela figuração acessível nos objetos e imagens de massa, a anti-arte pós-moderna estava revivendo o dadaísmo, tendência modernista que durou pouco, 1916-1921, e se dedicava a brincar com objetos no caos cotidiano. No dadaísmo, como na anti-arte, o importante é o gesto, o processo inventivo, não a obra. Acabou-se também a contemplação fria e intelectual dos modernos. A anti-arte é participativa, o público reagindo pelo envolvimento sensorial, corporal. Brinca-se à vontade com as bolhas de plástico criadas de aqui no Brasil por Ligia Clark. Pop, minimal, conceitual, hiperrealismo, processos, happenings, performances, transvanguarda, videoarte, seja qual for o estilo, a anti-arte pós-moderna se apoia nos objetos, não no homem, na matéria, não no espírito, no momento, não no eterno, no riso, não no sério. Ela é frívola, pouco crítica, não aponta nenhum valor ou futuro para o homem. Desestetizando-se, desdefinindo-se, tornando difícil saber-se o que é arte e o que é realidade, ela tende ao niilismo, a zerar a própria arte. Pois na condição pós-moderna, se o não modernista é inútil, dado o gigantismo dos sistemas, então vamos desbundar alegre e nihilisticamente no zero patafísico. Oposta às soluções seres, a patafísica segundo seu criador, o dadaísta já é a ciência das soluções imaginárias e ridículas. Piaget 37-38. Comparação entre modernismo x pós. Modernismo cultura elevada, cotidiano banalizado arte, anti-arte estetização, desestetização interpretação, apresentação obra originalidade, processo pastiche forma abstração, conteúdo figuração hermetismo, fácil compreensão conhecimento superior, jogo com a arte oposição ao público, participação do público crítica cultural. Comentário cômico, social afirmação da arte, desvalorização obra-autor, Piaget 41. Arte, arquitetura e pós-modernismo. Ponto. Nas artes, o pós-modernismo apareceu primeiro na arquitetura, já nos anos 50. O inimigo mais visado foi o funcionalismo racionalismo da Bauhaus e seu dogma modernista, a forma segue a função. Primeiro a finalidade, depois a beleza. E funcionalismo significava a racionalidade com simplicidade, clareza, abstração, janelas em série, ângulo reto. Em suma, nos espigões das selvas de pedra em que vivemos. A reação pós-moderna começa com arquitetos italianos, depois americanos e ingleses. Contra o estilo universal modernista, voltam-se para o passado, pesquisam novos e velhos materiais, estudam o ambiente, a fim de criar uma arquitetura que fale a linguagem cultural das pessoas que vão utilizá-la. A função passou a obedecer à forma e à fantasia. Aos materiais oferecidos pela indústria moderna, eles acrescentaram materiais abandonados, cascalho, ou bem recentes, fórmica e plexiglas. O ornamento é recuperado, até colunas gregas reaparecem. Os valores simbólicos, o pórtico senhorial, são prestigiados, junto com o retorno a estilos antigos como o barroco. Mas é a organizar o espaço que o espírito carnavalesco do pós-modernismo se declara. As retas, racionais, opõem-se à emoção e o humor das curvas. Contra a pureza, o ecletismo, junta-se ornamento barroco com vidro fume. No lugar da abstração, a fantasia, edifícios em forma de piano, e busca-se a vida com a volta da cor. Evita-se a série repetitiva, monótona. O humor é flagrante, no Hotel Bonaventura, em Los Angeles, além dos elevadores externos que caem com espalhafato num lago, o espaço interno é divertidamente complicado, sendo difícil achar-se o caminho para as lojas. Mas a marca típica da arquitetura pós-moderna é a combinatória linhas e formas curvas com linhas e formas oblíquas. Dá em desequilíbrio, decoração, movimento, bizarrice, fantasia, alegria, o oposto do modernismo.
PAG 44 a 45. Ponto. O hiperrealismo ou fotorrealismo é uma forma de arte pop e pós-moderna, pois copia minuciosamente em tinta acrílica fotografias, simulacros, de automóveis, paisagens urbanas, fachadas, anúncios, que depois são apresentados em tamanho natural ou monumental, enorme. A tinta acrílica, lustrosa, deixa o real mais intenso, bonito, ou então o poliéster, na escultura, deixa a figura mais viva, vibrante, como se vista numa TV a cores. Novamente o pós-modernismo se apoia no simulacro. Cláudio Bravo, Dovane Henson, Richard Smith estão entre os hiperrealistas aclamados internacionalmente, enquanto Gregório Correia, com quadros que surpreendem o Anhangabaú, em São Paulo, num abandono triste, morto é o fotorrealista brasileiro de maior notoriedade. Na escultura, as peças hiper vêm cobertas com materiais reais, roupas, óculos, celofane, etc. PAG 48 a 49. A anti-arte pós-moderna se desestetiza porque a vida se acha estetizada pelo design, a decoração. Os ambientes atuais já são arte e assim pintura e escultura podem se fundir com a arquitetura, a paisagem urbana, tornando-se fragmentos do real dentro do real. Desde os anos 60 até hoje, artistas como Allen Capro, Luas Samarras, Eolicitsky, e os brasileiros Hélio Oiticica, Cildo Meirelles têm produzido obras que incorporam todo o espaço ambiental. Objetos acumulados ou distribuídos ao acaso envolvem o espectador para que ele esteja não diante, mas dentro da obra, com os sentidos todos afetados. Misturam-se pintura, escultura, música, arquitetura. É o Michê de Media, a fusão de meios. É o ambiente Tropicalia, sala com pássaros, plantas e música tropicais, montado por Hélio Oiticica no Rio em 1967. São os penetráveis, de Jesus Soto tubos plásticos pendentes do teto que, a nossa passagem, criam ondas visuais e os labirintos, armados pelo GRAV Grupo de Pesquisa de Arte Visual, sediado em Paris. TH Catedral, ela, a catedral, uma enorme mulher deitada em posição de coito, medindo 30 metros x 10 metros x 7 metros, pintada psicodelicamente, construída com tubos e linho em 1966 por Nick de Senfali, por cuja vagina, quando exposta em Estocolmo, passaram 80.000 pessoas. A arte ambiental foi também para os espaços abertos. Houve a cortina de nilon laranja, com 4 toneladas e 400 metros, estendida em 1972 pelo búlgaro Jaraif Christo sobre o Vale Ogbak, no Colorado, e lá ficando como um pássaro flexível a levantar voo na paisagem. E Hansaak mandaria a escultura pelos ares, literalmente, em 1967, com a sua Skyline, linha celeste, 100 balões cheios de hélio alinhavados por um fio formando um colar de pérolas dançantes nos céus do Central Park, em Nova York. PAG 51 a 52. Ponto. Desestetizada, desdefinida, desmaterializada, a obra sumiu, mas sobrou o artista. O happening, acontecimento, é a intervenção, preparada ou de surpresa, do artista no cotidiano, não através da obra, mas fazendo da intervenção uma obra. É o máximo de fusão arte-vida como querem os pós-modernos, pois utiliza a rua, a galeria, pessoas e objetos que estão na própria realidade para desencadear um acontecimento criativo. É uma provocação com o público, mas amplia sua percepção do mundo onde vive. Essa prática se difundiu pelo mundo desde os anos 60, inclusive no bloco socialista. E romper vestido como Batman numa galeria e ali soltar pássaros e borboletas, tocando uma sirene, é um happening. Haverá riso, pânico e choque emocional no público. A performance, desempenho, é uma variedade do happening. Ela atrai a atenção para o artista e os materiais que ele utiliza para chocar o público sob algum aspecto. O alemão Joseph Beuys, escultor ligado em materiais pobres como a bainha, é um teórico da arte sem limites. Sua tempestuosa performance Como explicar quadros a uma lebre morta realizou-se em 1965 em Düsseldorf. Beuys,
o rosto coberto com bainha e pó dourado, ficou horas e horas falando com uma lebre morta no colo. O grupo vienense formado por Hermann Nietzsche também manipulou animais mortos, cujas vísceras eram arrancadas e mostradas ao público. Schwarzkogler, membro do grupo, matou-se em 1969 em nome da arte, mediante sucessivos atos de automutilação. Igual ao happening e à performance, a arte processual quer ampliar ao infinito os domínios da arte pela desdefinição. Objetos, animais, jornais, postais, alimentos, máquinas, fotos, tudo pode dar arte. Qualquer processo que intervenha sobre a realidade para modificá-la, desequilibrá-la de modo inventivo e gratuito é arte. Desenhar com giz uma peruquinha pequenininha sobre a enorme cueca zorba num outdoor é arte processual. Escrever um poema numa vaca que pasta, como fez Hermann da Mena Holanda, também é. Idem, para o pão poema processo, com 2 metros de comprimento, comido em praça pública no Recife, em 1970, por 5.000 pessoas. PAG 52 a 55. O livro O Nome da Rosa e o Pós-Modernismo. Ponto. Estados Unidos e França desde os anos 60 e, mais recentemente, a Itália são os centros irradiadores da literatura pós-moderna, representada sobretudo pela ficção. Nosso urbanoide, lá atrás, lia O Nome da Rosa, do italiano Umberto Eco. É um romance histórico, escrito como narrativa policial, situado na Itália medieval, contando os crimes, a violência sexual e a destruição de um mosteiro em 1327. É um livro sobre outro livro, A Parte Perdida da Poética, inacabada, do filósofo Aristóteles. Muita coisa é pós-moderna aí. Uma delas bem antimoderna, a volta ao passado. Outra, o recurso a uma forma antiga e gasta, o romance histórico. E o uso da narrativa policial, um gênero de massa. A intertextualidade, tanto pela referência a essas formas literárias, quanto pelo fato de ser um livro sobre outro livro, a poética. O ecletismo, ao misturar o sério histórico com o documental, com o divertimento, o policial, a fantasia. E trata-se de uma paródia, um pastiche do romance histórico, pois não faz sentido escrever-se hoje, a sério, um romance sobre a Idade Média. Só por jogo e divertimento. Mas há outro elemento pós-moderno importantíssimo em O Nome da Rosa. É a progressiva desordem reinante no mosteiro, um lugar fechado, um sistema isolado que só pode receber vida de fora, até culminar na sua destruição. Isto espelha a situação atual, decadência de valores, ausência de sentido para a vida e a história, ameaça de destruição atômica. Mas reflete também uma ideia que está no coração da pós-modernidade, a entropia. Entropia significa a perda crescente de energia pelo universo, um sistema isolado, pois além só ao nada ele não tem, assim, como receber energia de fora, até sua desagregação no caos, na máxima desordem. Essa ideia migrou da física e foi pousar na sociologia. Nas sociedades atuais, tudo parece rolar para a confusão, sem valores sólidos, sem ordem que segure a barra. Pois bem, a literatura pós-moderna trata desse bode entrópico, seja na forma, a destruição do romance, seja no conteúdo, a destruição do mundo e dos valores, mas sem desespero, com riso ou frieza. Tanto a metaficção americana, quanto o nouveau roman francês vem promovendo esse quebra-quebra. São os anarquistas do nuliverso, anarquistas mais artistas do nulo mais universo. PAG 59. O novo romance e o pós-modernismo. Ponto. Faz 30 anos que o nouveau roman, novo romance, vem tentando matar o romance. Para isso ele recusa o realismo, o parecer verdadeiro, recusa o enredo com começo, meio e fim, o herói metido em aventuras, o retrato psicológico e social, a mensagem política ou moral. Contra o modernismo, ele abandona o psicologismo e a literatura como conhecimento superior. Por outro lado, ele quer valorizar os objetos, que são analisados pelo olhar como por uma câmara cinematográfica. Usa vários narradores simultaneamente. Mistura realidade, sonho, delírio, para criar clima de incerteza.
embaralhada a ordem espacial e temporal dos acontecimentos, numa extrema fragmentação. E privilegia o texto, o ato de escrever. Com isso, os cerebráticos franceses, porque existe aqui muito de masturbação mental, pretendem dizer que a realidade atual é impenetrável, desordenada, um verdadeiro bode entrópico. Nathalie Sarraute, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Philippe Sollers, Jean-Pierre Fey e Maurice Roche são os nomes significativos dessa vertente da literatura pós-moderna, que realça sobretudo a técnica de construção-destruição do romance, em detrimento do conteúdo. Page 62, em La Maison de Rendes Vols, no Brasil, Encontro em Hong Kong, Robbe-Grillet começa e recomeça indefinidamente a contar sempre a mesma história, um tiro num prostíbulo onde, num número de striptease, um cachorro vai rasgando as roupas de uma adolescente. Tudo é dúvida e fragmentação. Não entendemos o que veio antes ou depois, os fatos se modificam a cada versão, e não sabemos quem os relata, se Maneret, que muda de nome e aparência ao longo do texto, se Lady Eva, a dona do prostíbulo, se é o papo entre dois desconhecidos num bar. Robbe-Grillet usou o mesmo estilo no filme o ano passado em Marienbad para mostrar o seguinte: o real não existe, ele é sempre a versão fragmentária, parcial, de alguém. Temos aqui, também, a famosa desreferencialização do real pós-moderna, junto com a paródia do romance policial, cujas características, realismo, aventura, interesse, desvendamento do crime, o autor quer destruir. Page 63. Ponto. No Brasil, onde o modernismo foi um movimento cultural muito forte e influencia a literatura até hoje, o pós-modernismo apresenta na ficção, aqui e ali, apenas traços superficiais. Osman Lins, em Avalovara, está muito próximo do Nouveau Homem por seu cerebralismo. Em A Festa, Ivan Angelo montou um quebra-cabeças político, social, cronológico, dos mais intrigantes. Rubem Fonseca, em O Cobrador, dá um tratamento hiperrealista, ele carrega nas tintas, ao sexo e à violência. Os três, no entanto, se acham demasiado presos ao realismo, ao compromisso social, enquanto o pós-modernismo exige fantasia, exagero, humor, carnaval, paródia, destruição. Victor Judice, com seu fantasioso romance bolero, e Sérgio Santana, nos contos com pessoas reais de O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, aproxima-se do pós-moderno, embora por caminhos diversos. Foi a poesia que, nos tristes e repressivos anos 70, rompeu o compromisso com a realidade, com o intelectualismo e o hermetismo modernistas, e partiu para ser marginal, diluidora, anticultural, pós-moderna. Brotaram a poesia do mimeógrafo, a literatura, o poema pornô, com Chacal, Samaral, Cacaso, Fred, Chico Alvin, Lila Micolis, Ana Cristina César. São poemas espontâneos, mal acabados, irônicos, em linguagem coloquial, que falam do mundo imediato do próprio poeta, zombam da cultura, escarnecem a própria literatura. Seu campo é a banalidade cotidiana, o corpo, o consumo, mas com um estilo solto, frio, frívolo, sem paixão nem grandes imagens. Ainda na poesia, mais duas correntes cruzaram a fronteira pós-moderna, o poema processo e a arte postal. Mobilizando o espaço visual da página, régua e compasso na mão, os poetas processo montam painéis com palavras e todo tipo de imagem, foto, diagramas, rótulos, anúncios. Para eles, o poema precisa assimilar a imagem, a publicidade, os signos do cotidiano, abolindo o verso. Um cheque ouro do Banco do Brasil, carimbado com a suástica nazista, era um poema processo na época da ditadura. Vladimir Dias Pino, Joaquim Branco, Ronaldo Werneck e Álvaro Sá formam a linha de frente dessa corrente. A arte postal é basicamente o poema processo enviado pelo correio. À margem do livro e das editoras, utiliza o postal, o cartaz, o carimbo, a xerox. O poema consiste em criações em cima de mensagens já veiculadas. O resultado é quase sempre humor, ironia, mas em tom frio, pós-moderno. Page 65. Pós-modernismo e discursos globais.
O pós-modernismo desembarcou na filosofia em fins dos anos 60 com uma mensagem demolidora na mochila: a desconstrução do discurso filosófico ocidental, da maneira como o Ocidente pensa, ed. Discurso é fala, é o dito. Do grego Platão, nos século IV AC, até o francês Sartre em nossos dias, os filósofos ocidentais disseram as coisas de determinado modo, com certas atitudes e pressupostos inconscientes. Desconstruir o discurso não é destruí-lo, nem mostrar como foi construído, mas pôr a nu não dito por trás do que foi dito, buscar o silenciado, reprimido, sob o que foi falado. Com os pensadores pós-modernos, a filosofia e a própria cultura ocidental caíram sob um fogo cerrado. Rose, lá na Fabulazinha, escrevia uma tese, em cena, a decadência. O pós-modernismo está associado à decadência das grandes ideias, valores e instituições ocidentais: Deus, ser, razão, sentido, verdade, totalidade, ciência, sujeito, consciência, produção, Estado, revolução, família. Pela desconstrução, a filosofia atual é uma reflexão sobre uma aceleração dessa queda no niilismo. Niilismo, da palavra latina nihil igual a nada, quer dizer desejo de nada, morte em vida, falta de valores para agir, descrença em um sentido para a existência. A desconstrução pretende revelar o que está por trás desses ideais maiúsculos, agora abalados, da cultura ocidental. Desde a Grécia Antiga, as filosofias são discursos globais, totalizantes, que procuram os primeiros princípios e os fins últimos para explicar ordenadamente o universo, a natureza, o homem. A pós-modernidade entrou nessa, ela é a valsa do adeus ou o declínio das grandes filosofias explicativas, dos grandes textos esperançosos como o cristianismo, e sua fé na salvação, o iluminismo, com sua crença na tecnociência e no progresso, o marxismo, com sua aposta numa sociedade comunista. Hoje, os discursos globais e totalizantes quase não atraem ninguém. Dá-se um adeus às ilusões. PAG 71 a 72. Mas como é possível o niilismo irracional, a decadência, brotar nas sociedades pós-industriais dominadas pela tecnociência, pela programação, que são a própria racionalidade na produção, no trabalho, na burocracia e até no cotidiano? Basta olhar para o mundo atual. O choque entre a racionalidade produtiva e os valores morais e sociais já se esboçava no mundo moderno, o industrial. Na atualidade pós-moderna, ele ficou agudo, bandeiríssimo, porque a tecnociência invade o cotidiano com mil artefatos e serviços, mas não oferece nenhum valor moral além do hedonismo consumista. Ao mesmo tempo, tais sociedades fabricaram fantasmas alarmantes como a ameaça nuclear, o desastre ecológico, o terrorismo, a crise econômica, a corrupção política, os gastos militares, a neurose urbana, a insegurança psicológica. Elas têm meios racionais, mas só perseguem fins irracionais, lucro e poder. Ora, o barato de alguns, não todos, filósofos pós-modernos é que eles não querem restaurar os valores antigos, mas desejam revelar sua falsidade e sua responsabilidade nos problemas atuais. Para isso, eles lutam em duas frentes. 1. Desconstrução dos princípios e concepções do pensamento ocidental: razão, sujeito, ordem, Estado, sociedade etc. Promovendo a crítica da tecnociência e seu casamento com o poder político e econômico nas sociedades avançadas, que resultou no tão amaldiçoado sistema. 2. Desenvolvimento e valorização de temas antes considerados menores ou marginais em filosofia: desejo, loucura, sexualidade, linguagem, poesia, sociedades primitivas, jogo, cotidiano, elementos que abrem novas perspectivas para a liberação individual e aceleram a decadência dos valores ocidentais. Para essa guerra, filósofos pós-modernos, tais como Jacques Derrida, Gilles Deleuze, François Lyotard, Jean Baudrillard, foram buscar armas em vários arsenais. Num pensador maldito, Nietzsche, o primeiro a desconstruir os valores ocidentais, na semiologia, pois atacam as sociedades pós-industriais baseadas na informação, isto é, no signo, e no ecletismo Marx com Freud, fundindo aspectos pouco conhecidos de suas obras.
Esse pim-pam-pum de ideias no fliperama digital do nada é interessante. PAG 73 a 74. Pós-modernismo e pós-estruturalismo. Na trilha aberta por Nietzsche, o filósofo Jacques Derrida, que inventou a palavra desconstrução, atacou a besta chamada logocentrismo ocidental. O Ocidente, segundo ele, só sabe pensar pelo logos, que em grego significa palavra, razão, espírito. Paremos aqui e voltemos a fita um pouco. Derrida é pós-moderno porque pós-estruturalista. O estruturalismo nas ciências humanas é a corrente que, nos últimos 30 anos, recebeu grande impulso na linguística e na semiologia. Ele analisa os fenômenos sociais e humanos como se fossem textos, discursos. A moda, o casamento, o sonho podem ser lidos como se fossem frases de uma língua, signos com um significante e um significado. No sonho as imagens são significantes cujo significado o analista descobre. Pois bem, na antropologia, na psicanálise, na sociologia, o estruturalismo explicou cientificamente muita coisa no homem que antes era privilégio da filosofia comentar. Assim, a filosofia ficou meio desempregada, meio boca e inútil. Após o estruturalismo, só lhe restou voltar-se sobre si mesma, pensar a sua própria história, investigar o seu próprio discurso. É aí que entra Derrida com a desconstrução do logocentrismo. No centro da cultura e da filosofia ocidentais está o logos, isto é, o espírito racional que fala, discursa. E como? O logos é a razão e a palavra falada, no sujeito humano, transformando as coisas em conceitos universais. O conceito cadeira, por exemplo, expresso pela palavra cadeira, produz um modelo universal para esse objeto, apagando as diferenças entre as cadeiras reais, de pau, de ferro, de palha. O conceito torna idênticas todas as cadeiras porque elimina as diferenças entre elas. O logocentrismo acaba com as diferenças entre as coisas reais ao reduzi-las à identidade no conceito. Mas isso não ficou apenas nas modestas cadeiras. É um jeito ocidental de pensar e agir. Os jesuítas convertiam as diferentes tribos brasileiras a uma idêntica religião, o cristianismo. Os brancos europeus submeteram vários povos, de diferentes raças, a uma idêntica economia, o capitalismo. A linha de montagem impôs a diferentes personalidades gestos idênticos. O Ocidente sempre se deu mal com as diferenças, a do índio, do negro, do louco, do homossexual, da criança, da poesia, expulsa da República por Platão. Ora, embutida no logos, Derrida descobre uma cadeia desses grandes conceitos universais que atravessa toda a cultura ocidental. Logos é espírito, que dá em razão, que faz ciência, que promove a consciência, que impõe a lei, que estabelece a ordem, que organiza a produção. No entanto, a cadeia das maiúsculas só se promoveu reprimido e silenciando como inferiores os termos de uma outra cadeia: corpo, emoção, poesia, inconsciente, desejo, acaso, invenção. Além de matar as diferenças em identidades, o logos comete uma segunda violência: hierarquiza esses elementos, valoriza, torna-os superiores aos outros. Os primeiros, maiúsculos, superiores, reduzem o mundo a identidades, são sólidos, centrais, racionais, duradouros, programáveis. Os outros, minúsculos, inferiores, pulverizam o mundo em diferenças, são fugidios, sem centro, irracionais, breves, imprevisíveis. Em guerra com a tradição ocidental, ao desconstruir seu discurso para trazer à tona o reprimido, Derrida e outros filósofos pós-modernos querem injetar vida nova nas diferenças contra a identidade, na desordem contra a hierarquia, na poesia contra a lógica. Eles pensam contra as manias mentais ocidentais, um pensar sem centro e sem fim, mais para a literatura que para a filosofia. Vinculado a pequenas causas, é um meditar minoritário tendo como objeto o corpo, a prostituição, a loucura, o cotidiano, contra o espírito, a família, a normalidade e a grande revolução final. PAG 79 a 84. A vida cotidiana e o pós-modernismo. Nestes anos 80 o pós-modernismo chegou aos jornais e revistas, caiu na boca da massa. Um novo estilo de vida com modismos e ideias,
gostos e atitudes nunca dantes badalados, em geral coloridos pela extravagância e humor, vídeo planeta diário, brota por toda parte. Micro, videogame, videobar, FM, moda eclética, maquiagem pesada, new wave, ecologia, pacifismo, esportivismo, pornô, astrologia, terapias, apatia social e sentimento de vazio, estes elementos povoam a galáxia cotidiana pós-moderna, que gira em torno de um só eixo, o indivíduo em suas três apoteoses: consumista, hedonista, narcisista. O indivíduo pós-moderno consome como um jogo personalizado bens e serviços, do disco a lazer ao horóscopo por telefone. O hedonismo, moral do prazer, não de valores, buscada na satisfação aqui e agora é sua filosofia portátil. E a paixão por si mesmo, a glamourização da sua autoimagem pelo cuidado com a aparência e a informação pessoal, o entregam a um narcisismo militante. É o neo-individualismo decorado pelo narcisismo. Enquanto estilo extremamente individualista, o pós-moderno prolonga o jeito de ser liberado e imaginoso vivido na boêmia pelas vanguardas artísticas modernistas. Ele hoje é a democratização, no cotidiano, daquilo que as vanguardas pretendiam com a arte: expressão pessoal, expansão da experiência, vida privada. Isto parece se chocar com a sociedade programada, mas logo veremos como a questão é complicada e ambígua, em contraste com o individualismo moderno, forjado pelo liberalismo econômico no século XVIII, e que era burguês, progressista, tenso. O neo-individualismo atual é consumista e descontraído, mantendo relações muito especiais com a sociedade pós-industrial, sua mãe dileta. Aparentemente ele consagra o sistema, mas também lhe cria problemas. De que maneira? As sociedades pós-industriais, planejadas pela tecnociência, programam a vida social nos seus menores detalhes, pois nelas tudo é mercadoria paga a uma empresa privada ou estatal, seja um telex em banco ou uma hidromassagem. Sendo economias muito ricas, que têm como única meta a elevação constante do nível de vida, elas deixam ao indivíduo a opção de consumir entre uma infinidade de artigos, mas não a opção de não consumir. Além disso, há o apelo constante do novo. Viver é estar de mudança para a próxima novidade. Com uma gama enorme de bens e serviços, para todas as faixas e gostos, a seu alcance, só resta ao indivíduo escolher entre eles e combiná-los para marcar fortemente sua individualidade. Embora a produção seja massiva, o consumo é personalizado, vide o cheque personalizado. Assim, o sistema propõe, o indivíduo dispõe. É o pleno conformismo e o sistema parece triunfar de cabo a rabo. Mas sua vitória não é tranquila. Tem surgido contra o sistema efeitos bumerangues tipicamente pós-modernos. O individualismo exacerbado está conduzindo à desmobilização e à despolitização das sociedades avançadas. Saturada de informação e serviços, a massa começa a dar uma banana para as coisas públicas. Nascem aqui a famosa indiferença, o discutido desencanto das massas ante a sociedade tecnificada e informatizada. É a sua colorida apatia frente aos grandes problemas sociais e humanos. Ora, com 1000 demônios, não é precisamente isso que interessa ao sistema, todo mundo consumindo e conformado? Até certo ponto, sim. Mas daí em diante é um tecido social que começa a se descoser, a se fazer em fiapos. O consumo apenas não segura a barra. Eis porque, para se legitimar, para se garantir, além da eficiência econômica, o sistema precisa manter em cena velhos valores e instituições como pátria, democracia, história, família, religião, ética do trabalho, ainda que eles sejam puros simulacros. Prova disso são os discursos ultranacionaloides de Reagan, a Reaganoia, e a campanha na França para elevar a taxa de natalidade. Mas a moçada está resistindo. Extravagantes e apáticos, vivendo em clipe, ritmo apressado, os indivíduos que formam a massa pós-moderna estão criando uma paisagem social diferente daquela desenhada pela massa moderna. Vejamos que traços a desmobilização e a despolitização vêm esboçando nas sociedades pós-industriais. Até há pouco a massa moderna era industrial, proletária,
com ideias e padrões rígidos. Procurava dar um sentido à história e lutava em bloco por melhores condições de vida e pelo poder político. Crente no futuro, mobilizava-se para grandes metas através de sindicatos e partidos ou apelos nacionais. Sua participação era profunda, basta lembrar as duas guerras mundiais. A massa pós-moderna, no entanto, é consumista, classe média, flexível nas ideias e nos costumes. Vive no conformismo em nações sem ideais e acha-se seduzida e atomizada, fragmentada, pelos mais media, querendo o espetáculo com bens e serviços no lugar do poder. Participa, sem envolvimento profundo, de pequenas causas inseridas no cotidiano, associações de bairro, defesa do consumidor, minorias raciais e sexuais, ecologia. A esta mudança os sociólogos estão chamando de deserção do social. É como tornar deserta uma região. Pela desmobilização e a despolitização, o neoindividualismo pós-moderno, que tende ao descompromisso, ao não tenho nada com isso, vem esvaziando as instituições sociais. História, política, ideologia, trabalho, instituições antes postas em xeque apenas pela vanguarda artística, já não orientam o comportamento individual, e seu enfraquecimento é contínuo nos países avançados. A deserção é uma sacação nova da massa. Ela não é orientada nem surge conscientemente, como também não visa a tomada do poder, mas pode abalar uma sociedade, ao afrouxar os laços sociais. Há dados para se avaliar esse esvaziamento, como igualmente há novas atitudes substituindo as tradicionais. Deserção da história. Não houve desertores americanos na Guerra da Coreia em 1950, na do Vietnã, finda em 1975, houve aos montes. A massa moderna acreditava que a história, e seus países, marchavam pela revolução ou pelo progresso para situações mais democráticas e felizes. Esse otimismo não existe na massa pós-moderna, que perdeu o senso de continuidade histórica. Ela vive sem as tradições do passado e sem um projeto de futuro. Só o presente conta. Pátria, heróis e mitos colam muito pouco num tempo programado pela tecnologia. Além disso, o pesadelo nuclear, as crises econômicas e a velocidade de mudança estão armando, para o término do século, um clima apocalíptico, de fim da história. Por outro lado, em vez de crer e atuar na história, os indivíduos estão se concentrando em si mesmos, hiperprivatizando suas vidas. Eles investem em saúde, informação, lazer, aprimoramento pessoal. A massa moderna queria a história quente, combativa. A pós-moderna quer esfriar a história, congelá-la numa sucessão de instantes isolados e sem rumo. Veja, não houve uma só guerra entre países capitalistas avançados de 1945 para cá. Deserção do político e do ideológico. Nos Estados Unidos, nas últimas eleições presidenciais, entre 40% e 45% dos eleitores não votaram. As greves políticas praticamente cessaram na Europa capitalista desde 1968. As eleições dependem mais da performance do candidato nos mais média que das suas ideias. E ninguém no planeta acredita que políticos e tecnocratas apinhados no Estado representam o povo ou possuem altos ideais. O trambique político é demasiado transparente. No plano ideológico, nos anos 70 o eurocomunismo abrandou a carranca do comunismo e as democracias sociais europeias frearam a fúria capitalista. Ou seja, posições rígidas o comunista, o fascista, o capitalismo selvagem cedem lugar a posições flexíveis, pragmáticas, em busca da eficácia a curto prazo. Até a luta sindical perde vigor. Na França, por exemplo, o índice de trabalhadores sindicalizados caiu de 50% em 1955 para 25% em 1985. Essa descrença no político faz a massa pós-moderna dar as costas para as grandes causas. Ela cobra do sistema eficiência na administração e nos serviços tais como educação, transportes, saúde, mostrando-se essencialmente pragmática e não ideológica. Se a modernidade teve intensa mobilização política, 2 guerras mundiais, revoluções, guerras anticoloniais,
A pós-modernidade se interessa antes pelo transpolítico, liberação sexual, feminismo, educação permissiva, questões vividas no dia a dia. Normalmente o indivíduo pós-moderno evita a militância fogosa e disciplinada. Ele é frio, prefere movimentos com fins práticos, nos quais a participação é flutuante e personalizada. Nada de lutas prolongadas ou patrulhamento ideológico. Ele vai na onda, nas subculturas punk, metaleira, hippie. Deserção do trabalho. A massa pós-moderna não tem ilusões, sabe que trabalhará sempre para um sistema, capitalista, socialista, ou marciano. Por isso ele não crê no valor moral do trabalho nem vê na profissão a única via para a autorrealização. Inclinada ao lazer, ela falta muito ao trabalho, absenteísmo. A França levou 10 anos para situar seu índice de absenteísmo em pouco abaixo dos 8,3 atingidos em 1974. E há filósofos defendendo a improdutividade. Concentrado no setor de serviços, lojas, bancos, escritórios, administração, laboratórios, o trabalho pós-moderno é um jogo comunicativo entre pessoas. Sem atenção da linha de montagem moderna, pede antes o sorriso, a descontração. A moça do Bradesco, por exemplo, é mais leve. Mesmo assim, as pessoas vivem correndo para o lazer, e não reivindicam tanto melhores salários como desejam uma semana de 4 dias. Os esportes individuais, asa delta, windsurf, tênis, skate, esqui, atletismo disputam com as viagens, a informação, o aprendizado de línguas estrangeiras e de instrumentos musicais, a primazia no uso do tempo livre. Deserção na família. Há bom tempo a família não é o foco da existência individual. Escola e mais mídia predominam na formação da personalidade. Sai-se cedo de casa, casa-se tarde, descasa-se com facilidade, sobretudo, reproduz-se pouco. Nos Estados Unidos, pessoas morando sozinhas, casais sem filhos ou coabitando simplesmente somam 57% das casas. O lar afunda. No lugar da família guardiã moral, apoio psicológico, a pós-maternidade propõe ligações abertas tipo amizade colorida. O swing é experiência válida e a educação evolui para o pessimismo. Ninguém expulsa a filha de casa só porque ela deu uma bimbadinha com o namorado. A pílula faz recuar o poder paterno. O rei pênis e seus 2 assessores impõem menos o sexo genital ante a vaga homossexual e transexual em ascensão. Moral branda, amor descontraído. Sai o tango, entra o rock, amor sem preconceitos, sexo total. Deserção da religião. O pós-modernismo, já se disse, é o túmulo da fé. As religiões antigas cedem ante uma porção de pequenas seitas sem futuro. Os indivíduos procuram credos menos coletivos, mais personalizados, meditações, zen budismo, yoga, esoterismo, astrologia, e a transcendência divina acabará fechando por falta de clientes. 45% dos franceses entre 15 e 35 anos não acreditam em Deus. É que o homem pós-moderno não é religioso, é psicológico. Pensa mais na expansão da mente que na salvação da alma. Há toda uma cultura psifazendo a cabeça da moçada, psicanálise, psicodrama, gestalt, bioenergética, biodança, grito primal e por aí vai. Para não falar no dilúvio de bolinhas e alucinógenos que rola. Nisso tudo, o bom é que a cultura religiosa era culpabilizante, enquanto a psi é libertadora. Ao sujeito pós-moderno interessam ego sem fronteiras, não uma consciência vigilante. Piaget 86 a 94. Saturação da informação e pós-modernismo. Vimos que, desertos, enfraquecidos, os valores e instituições tradicionais, ainda conservados pela modernidade burguesa, vêm perdendo terreno na moldagem, motivação e controle dos indivíduos nas sociedades avançadas. Que mecanismos, então, exercem esses papéis? O consumo, os mais média e a tecnociência, claro. A resposta é boa, mas parece de polichinelo. Não diz por que nem como. Vamos primeiro ao porquê. As sociedades pós-industriais vivem saturadas pela informação. Vai-se ao consumo pela informação publicitária,
Consome-se informação no design, na embalagem, devora-se informação nos mais mídia e na parafernália ofertada pela tecnociência, micro, vídeo, etc. O sujeito se converte assim num terminal de informação. Mas um terminal isolado de outros terminais, pois as mensagens não se destinam a um público reunido, mas a um público disperso, cada um em sua casa, seu carro, seu micro. Eis porque a massa pós-moderna é atomizada, ultrafragmentada. Enquanto a massa moderna era um bloco movido por interesses de classe e por ideias, na pós-modernidade ela é uma nebulosa de indivíduos atomizados, recebendo informação em separado. Ora, para motivar e controlar sujeitos atomizados, a autoridade e a polícia são secundárias. Basta bombardeá-los com mensagens que excitem seus desejos. Agora vamos ao como. De qualquer maneira o consumo, os mais média e a tecnociência modelam, motivam e controlam a nebulosa pós-moderna pelo bombardeio informacional. As mensagens são lançadas ao acaso, mas não são boladas de qualquer jeito. Não apenas representando o real, mas sendo hoje o real, as mensagens são criadas visando a espetacularização da vida, a simulação do real e a sedução do sujeito. Assim os compreende o sociólogo francês Jean Baudrillard. A espetacularização converte a vida em um show contínuo e as pessoas em espectadores permanentes. Antigamente os espetáculos, paradas, festas, jogos, eram ocasionais e à parte. Agora, a começar pela arquitetura monumental, eles reinam em pleno cotidiano. TV, vitrines, revistas, moda, ruas, na sociedade de consumo, geram um fluxo espetacular cuja função é embelezar e magnificar o dia a dia pelas cores e formas envolventes, o tamanho e o movimento de impacto. Tudo fica incrível, fantástico, sensacional. O espectador é o que vê, mas também o que espera por novas imagens atraentes e fragmentárias para consumir. Ele se acha mergulhado na cultura blip, cultura do fragmento informacional, cintilações no vídeo. Assim, por um lado a espetacularização motiva e controla a nebulosa de espectadores mantendo-a continuamente à espera de novas imagens, bens e serviços, por outro, pela estetização, glamoriza e alivia a banalidade cotidiana. Procuramos nas ruas, nos rostos, o farto colorido das revistas e da TV. Como isto é possível? Pela simulação, pelos simulacros. Em outras épocas, os simulacros, mapas, maquetes, estátuas, quadros, foram instrumentos ou obras de arte. Na pós-modernidade eles formam a própria ambiência diária. Materiais e processos simulantes trazidos pela tecnociência reproduzem com mágica perfeição o real. A fórmica simula o jacarandá. Um flavorizante põe sabor morango no chocolate. Batalhas siderais se travam no videogame e sintetizadores programáveis tocam flauta. O silicone recicla marmanjos em gatonas, vide la close, enquanto vaginas eletromasturbantes fabricam a cópula, pontos coloridos na TV avivam o mundo, ao mesmo tempo que computadores simulam na Terra pousos lunares. Vimos lá atrás certa mamãe preferindo mostrar a filha na foto, no simulacro, a exibir a filha real. Temos aí a operação básica da pós-modernidade, a transformação da realidade em signo. Simulacro igual a signo. A fórmica é signo do jacarandá, o Monza na TV é signo do Monza na estrada. Mas e daí? Daí que, se o real é duro, intratável, o simulacro é dócil e maleável o suficiente para permitir a criação de uma hiperrealidade. Intensificado, estetizado, o simulacro faz o real parecer mais real, dá-lhe uma aparência desejável. A fórmica é mais lisa e lustrosa que o jacarandá, o Monza na TV surge mais ágil e nobre que na estrada. Esse mais agregado pela tecnociência aos simulacros resulta em espetáculo e em desreferencialização das coisas. Temos mesa de jacarandá sem jacarandá, concerto de flauta sem flauta. Parte-se então para se desejar os objetos segundo o código dos simulacros. É comum as donas de casa, ao prepararem um pudim industrializado, se sentirem frustradas porque ele não fica brilhante como o pudim da embalagem. Foi-se tempo em que havia separação clara entre real e imaginário, signo e coisa.
Vive-se agora entre simulacros em espetáculo para seduzir o desejo. A sedução pós-moderna diz de mil maneiras ao indivíduo: libere seus desejos, há bens e serviços só para você. A modernidade, produtora de energia, era dominada pela força, máquina, armas, disciplina, polícia. A pós-modernidade, consumidora de informação, motiva e controla basicamente pela sedução, personalização, comunicação, erotismo, moda, humor. Seduzir quer dizer atrair, encantar artificialmente. O cotidiano, hoje, é o espaço para o envio de mensagens encantatórias destinadas a fisgar o desejo e a fantasia, mediante a promessa da personalização exclusiva. Self-service para você escolher. Música 24 horas na FM para seu deleite. Esportes e massagens para seu corpo. A personalização aliam-se o erotismo, o humor e a moda, que não deixam espaços mortos no dia a dia. O teste é permanente. O erotismo vai dos anúncios ao surto pornô, passando pela cultura psi, seu convite ao desrecalque. O humor, outra sedução massiva pós-moderna, sabor dos tempos, descontrai e desdramatiza e social. Na arte moderna, ria-se com o absurdo, assunto sério. Atualmente, o lance é rir sem tensão, descrespar-se, desencucar-se. Slogans e manchetes recorrem ao trocadilho, à malícia, o fino que satisfaz. Cínico, vadio, Snoopy circula pelos jornais do mundo. Lojas recebem nomes gozados, Lilé da Cuca, e camisetas levam ditos divertidos. Sem calor, videogames e fliperamas forçam o relapse. É normal locutores de rádio brincarem com os ouvintes e na TV noticiários são temperados com pitadas irônicas. Esse humor não é agressivo nem crítico. Busca um bem-estar cool, frio. Não esquenta, fica frio, dão o tom pós-moderno. Porém o mais doido e acelerado cavalo de batalha em ação é a moda. Moda e modismos em alta rotatividade ditam o ritmo social. Oposta ao bom gosto moderno, com seu corte solene, alta costura, hierarquias, a moda pós-moderna vai de extravagância e liberdade combinatória, com humor na fantasia. O casual comanda um mix total, camisão com colete, paletó com mini saia, gravata com tênis. O look deve ser jovem e sexy, a invenção, personalizada e informal. Jorrando cores, a moda anima a festa mercadológica que é o cotidiano, e para isso promove a convivência de todos os estilos, retro com futurista, esporte com passeio, lã azul com lycra laranja. E faz alusão a vestimenta oriental, militar, circense. Também danças, gírias, produtos, complementos, tudo vai e volta sob a batuta do novo. A função da moda é manter o sujeito mergulhado no presente, e, para que ele tenha como horizonte apenas o cotidiano, não para de botar brilho no vazio. Como dizia o Gil, quanto mais purpurina, melhor. A essa altura, inteligente, o leitor deve estar pensando, mas o ambiente pós-moderno é pura ilusão. Quase. Empresas e tecnocratas levam uma grana alta. Levam. É puro trambique e mistificação em cima de gente alienada. Seria. Para que fosse, seria preciso explicar um detalhe desagradável: a adesão maciça dos indivíduos ao consumo. E não quaisquer indivíduos, mas gente escolarizada, bem informada, pagando altos impostos. Não dá para chamá-los de alienados porque, como vimos nas várias deserções, eles não querem o poder. Querem espetáculos e bons serviços. E, repetindo, sabem que no frigir dos ovos terão de trabalhar sem estar no poder em qualquer regime, dada a complexidade das sociedades atuais. O problema é outro. A riqueza pós-industrial é em grande parte financiada pelos países em desenvolvimento, pois o capitalismo avançado se fez multinacional. Vem para cá a indústria pesada e suja, aço, automóveis, ficam lá as leves e limpas, eletrônica, comunicações. Seu controle social pode ser soft, bando, pela sedução, mas o nosso tem de ser hard, moderno, duro, policial, na base do cacetete. Individualismo exacerbado e pós-modernismo.
Se o neo-individualismo conduziu à massa fria, à nebulosa atomizada desmobilização, o que está acontecendo ao indivíduo pós-moderno? Ele é o narcisismo acossado pela dessubstancialização do sujeito. Vamos destrinchar isso. Em 22 de abril de 1984, o jornal Le Monde publicou o retrato falado do novo egoísta em ação. Pragmatismo, cinismo, preocupações a curto prazo, vida privada e lazer individual. Sem religião, apolítico, amoral, naturista, narcisista. Na pós-modernidade, o narcisismo coincide com a deserção do indivíduo cidadão, que não mais adere aos mitos e ideais de sua sociedade. Esse esboço contraria da cabeça aos pés o indivíduo burguês e moderno. Antes, porém, uma banda filosófica. No Ocidente, o sujeito humano, em oposição ao objeto, era até há pouco o senhor absoluto do conhecimento racional, da liberdade, da criação. Há décadas, no entanto, as ciências humanas vieram borrar essa imagem, ao descobrir seus condicionamentos e limites. A psicanálise revelou o escravo do seu inconsciente irracional. O marxismo deu como escravo da sua classe social um átomo insignificante na massa. E a linguística disse que seu pensamento criador era na verdade escravo das palavras. Falou-se então até na morte do sujeito. Assim o indivíduo burguês, que supunha uma identidade fixa e uma liberdade total, aferrado ao dinheiro como capital tanto quanto a princípios morais e a valores sociais, esse sujeito dançou. Os modernos, na arte, começaram a caricaturar seu retrato, a expor sua falsidade. Os indivíduos pós-modernos, na prática, vêm entendendo ao máximo a sua dissolução. Na ambiência pós-moderna, espetáculo, simulação, sedução, constituem jogos consignos. A esse universo informacional, sem peso e desreferencializado, só pode corresponder um sujeito informatizado, leve sem conteúdo. É o narciso dessubstancializado. Narcisismo, amor desmedido pela própria imagem, e dessubstancialização ou falta de identidade, sentimento de vazio, resumem o sujeito pós-moderno. Vimos na fabulazinha que o urbanoide pós-moderno podia ser uma criança radiosa, aquela dedicada ao hedonismo consumista, cultuando narcisicamente seu ego. O micro facilita-lhe a vida. 1000 serviços trabalham sua aparência. A cultura psi lhe dá massagens mentais. Sempre na moda, seu gosto é eclético, vai de ET a Fassbinder no cinema, do poema pornô a Borges em literatura. Versátil, desenvolto, o sujeito blip, feito com fiapos de informação e vivências não tem ego estável nem princípios rígidos. Descontraído, mutante, seu ego flutua conforme os testes das circunstâncias. É um experimentador, um improvisador por excelência, pondo mais ênfase na prática e na sedução que nas ideias. Narciso sem substância, a criança radiosa bem poderia ser a cantora Madonna, charme com raio lazer. Mas com essa criança glamourizada mora um outro, o androide melancólico, também dessubstancializado e narcisista. Em sociedades movidas à informação acelerada, o sujeito também vira signo em alta rotação, sem substância por baixo. Os valores foram trocados pelos modismos, os ideais, pelo ritmo cotidiano. Saturado de consumo e informação, ele encosta no conformismo, refletindo a famosa apatia pós-moderna. Sem laços ou impressões fortes, sua apatia logo cai na depressão e na ansiedade, ambas melancólicas. A melancolia, sentimento frio, é o último grau da apatia, a doença da vontade, prevista por Nietzsche para o homem ocidental quando ele fosse o androide programado pela tecnociência. Temendo a robotização, mas sem projetos, sua vida interior é sem substância. Absorvido em si nostálgico, sempre a analisar-se como narciso, sua sensação mais comum é de realidade. O androide melancólico bem poderia ser Woody Allen, com seu desencanto humorado e frio. Criança radiosa e androide melancólico são modelos ideais que, em doses variadas, entram na sensibilidade dos indivíduos pós-modernos. Eles espelham ainda os dois niilismos da atualidade, o niilismo ativo da criança radiosa,
que acelera a decadência em direção a um possível renascimento, e o niilismo passivo, do androide melancólico, desorientado pelo fim dos valores tradicionais, amedrontado pelo apocalipse, nuclear ou ecológico. Agora, pondo na mesma cama Madonna e Woody Allen, que criatura eles iriam gerar? Sem dúvida que Boy George. Fixem os vários visuais dele. Em todos eles aparece o homem e mulher colorido e branco, infantil e programado, desenvolto e apático, permissivo e frio, fascinante e melancólico. Boy George não tem a unidade nem a identidade fixa do indivíduo burguês, moderno. Múltiplo, ele é o próprio sincretismo pós-moderno. O indivíduo atual é sincrético, isto é, sua natureza é confusa, indefinida, plural, feita com retalhos que não se fundem num todo. Por isso, nas definições da sensibilidade pós-moderna as palavras nunca batem: apatia desenvolta, desencanto extravagante, narcisismo melancólico. Tomemos a apatia desenvolta. Apatia quer dizer insensibilidade, indiferença, falta de energia. Desenvolta significa desembaraço, inquietação, personalidade. Os dois termos são quase contraditórios, mas convivem lado a lado no indivíduo pós-moderno. São fruto da programação oferecida pelo sistema e da personalização buscada pelo sujeito, duas coisas meio em choque. Mas a apatia desenvolta, a agitação sem felicidade, salta aos olhos quando, no indivíduo, se juntam vazio e colorido na danceteria, tédio e curiosidade ante um filme pornô, frieza e fascinação ante os dígitos na tela de um computador, banalidade e excitação no shopping center. Por que isso? Porque no mundo pós-moderno, objetos e informação, circulando em alta velocidade, são descartáveis. Da mesma forma, os sujeitos também produzem personalidades descartáveis, bom, mal, indecidível, ninguém sabe. São simulacros espetaculares e sedutores de si mesmos. Vide a importância da maquilagem. David Bowie, de batom, declarou: quando me canso das minhas expressões, maneirismos, aparência, me dispo deles e visto uma nova personalidade. Ao mesmo tempo, num mundo de máquinas frias igual ao computador, que só funciona em ambientes com temperatura inferior a 18 O, os sujeitos também espelham frieza, distância, indiferença. Assim, o ritmo agitado criado pelo descartável e novo, aliado à frieza do ambiente tecnológico, bem podem explicar a apatia desenvolta e a dessubstancialização do narciso. O sujeito pós-moderno é a glorificação do ego no instante, sem esperança alguma no futuro. Original, http://www.cefetisp.br/edu/exo/lourdes/o que é pós-modernojair.html, acessado em 12 de novembro de 2007. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Trechos do livro O que é pós-moderno, Jair Ferreira dos Santos, ed. Brasiliense, 1987. Sublinhado, subtítulos e seleção dos trechos, Laerte Moreira dos Santos. Há qualquer coisa no ar. Um fantasma circula entre nós nestes anos 80, o pós-modernismo. Uma vontade de participar e uma desconfiança geral. Jojing, sex shops, mas gente dizendo, Deus está morto, Marx também, eu não estou me sentindo muito bem.
videogames em casa, auroras de lazer na danceteria. Nietzsche e Chiboy Jorge comandam o desencanto radical sob o guarda-chuva nuclear. Nessa geleia total, uns veem um piquenique no Jardim das Delícias, outros, o último tango à beira do caos. Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo, 1900 a 1950. Ele nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo com a arte pop nos anos 60. Cresce ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência, ciência mais tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos processados até microcomputadores, sem que ninguém saiba se a decadência é o renascimento cultural. Mas apertemos o cerco ao fantasma. Imaginemos uma fabulazinha onde o herói seja um certo urbanoide pós-moderno, você. Ao acordá-lo, o rádio-relógio digital dispara informações sobre o tempo e o trânsito. Ligando a FM, lá está o U2. O vibromassageador amacia-lhe a nuca, enquanto o forno micro-ondas descongela um sanduíche natural. No seu microPOI, sua agenda indica: reunião agência 10H tênis clube 12H almoço trocar cartão magnético banco trabalhar 15H psicoterapia 18H shopping opções, Indiana Jones Blade Runner videocassete Rose, se ligar se não ligar, opções, ler o nome da rosa, Eco, Dallas na TV, dormir com soníferos vitaminados. Seu programa rolou fácil. Na rua divertiu-se pacas com a manifestação feminista pró-aborto que contava com um bloco só de freiras e, a metros dali, com a escultura que refazia a Pietà, aquela do Miguel Ângelo, com baconzitos e cartões perfurados. Rose ligou. Você embarcou no filme Indiana Jones sentado numa poltrona estilo Memphis, uma pirâmide laranja em vinil, desfiando piadas sobre a tese dela em filosofia, em cena, a decadência. A câmera adaptada ao vídeo filmou vocês enquanto faziam amor. Será o pornô que animará a próxima vez. Ao trazê-lo de carro para casa, Rose, que esticaria até uma festa, veio tipo impacto, maquiagem teatral, brincos enormes e uma gravata prateada sobre o camisão lilás. Na cama, um sentimento de vazio e realidade se instala em você. Sua vida se fragmenta desordenadamente em imagens, dígitos, signos tudo leve sem substância como um fantasma. Nenhuma revolta. Entre a apatia e a satisfação, você dorme. A fabulazinha, claro, não tem moral nem permite conclusões, mas põe na bandeja os lugares por onde circula o fantasma pós-moderno. 1. Para começar, ele invadiu o cotidiano com a tecnologia eletrônica de massa individual, visando a sua saturação com informações, diversões e serviços. Na era da informática, que é o tratamento computadorizado do conhecimento e da informação, lidamos mais com signos do que com coisas. O motor à explosão detonou a revolução moderna há um século. O chip, microprocessador com o tamanho de um confete, está causando o rebu pós-moderno, com a tecnologia programando cada vez mais o dia a dia. 2. Na economia, ele passeia pela ávida sociedade de consumo, agora na fase do consumo personalizado, que tenta a sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo para sua moral hedonista, os valores calcados no prazer de usar bens e serviços. A fábrica, suja, feia, foi o templo moderno, o shopping, feérico em luzes e cores, é o altar pós-moderno. 3. Mas foi na arte que o fantasma pós-moderno, ainda nos anos 50, começou a correr o mundo. Da arquitetura ele pulou para a pintura e a escultura, daí para o romance e o resto, sempre satírico, pasticheiro e sem esperança. Os modernistas, vejam Picasso, complicaram a arte por levá-la demasiado a sério. Os pós-modernistas querem rir levianamente de tudo. 4. Enfim,
O pós-modernismo ameaça encarnar hoje estilos de vida e de filosofia nos quais viceja uma ideia tida como arquissinistra: o niilismo, o nada, o vazio, a ausência de valores e de sentido para a vida. Mortos Deus e os grandes ideais do passado, o homem moderno valorizou a arte, a história, o desenvolvimento, a consciência social para se salvar. Dando adeus a essas ilusões, o homem pós-moderno já sabe que não existe céu nem sentido para a história, e assim se entrega ao presente e ao prazer, ao consumo e ao individualismo. E aqui você pode escolher entre ser a criança radiosa, o indivíduo desenvolto, sedutor, hedonista integrado à tecnologia, narcisista com identidade móvel, flutuante, liberado sexualmente, conforme o incenso Lipovetsky, Fiedler e Toffler, alegres gurus que vamos visitar logo mais. B. O androide melancólico, o consumidor programado e sem história, indiferente, átomo estatístico na massa, boneco da tecnociência, segundo Abomina Unietes Shibaldrillard, Lyotard, profetas do Apocalipse cujo evangelho também vamos escutar. Assim, tecnociência, consumo personalizado, arte e filosofia em torno de um homem emergente ou decadente são os campos onde o fantasma pós-moderno pode ser surpreendido. Ele ainda está bastante nebuloso, mas uma coisa é certa: o pós-modernismo é coisa típica das sociedades pós-industriais baseadas na informação, Estados Unidos, Japão e centros europeus. A rigor nada tem a ver com o Brasil, embora já se assista a um trailer desse filme por aqui. Ponto. Observe o videoclipe que abre o programa de TV fantástico, O Show da Vida, que já no título espetaculariza o viver. Uma pirâmide e um cone dourados evoluem na tela, fragmentam-se em anéis transformados em plataformas suspensas onde bailarinos em trajes ao mesmo tempo futuristas e antigos dançam uma peça musical executada por orquestra e sintetizador. Para quem não sabe, o balé foi filmado em palco normal no Maracanãzinho e um computador recortou toda a sequência para imprimi-la sobre as plataformas aéreas, cujos movimentos também foram criados por computação. O show na verdade não é nem a energia misteriosa simbolizada pela pirâmide, passado, nem a ciência sugerida pelo cone, futuro, mas a dança livre da matéria no espaço, a levitação simulada tecnologicamente. Aliada ao computador, a televisão simulou um espaço hiperreal, espetacular, que excita e alegra como um acrobata. E daí? Daí que a levitação, em si desejável mas inviável na gravidade, parece ser possível na TV. O hiperreal simulado nos fascina porque é o real intensificado na cor, na forma, no tamanho, nas suas propriedades. É um quase sonho. Veja um close do iogurte Danone em revistas ou na TV. Sua superfície é enorme, lustrosa, sedutora, tátil, dá água na boca. O Danone verdadeiro é um alimento michuruca, mas seu simulacro hiperrealizado amplifica, satura sua realidade. Com isso, somos levados a exagerar nossas expectativas e modelamos nossa sensibilidade por imagens sedutoras. O ambiente pós-moderno significa basicamente isso: entre nós e o mundo estão os meios tecnológicos de comunicação, ou seja, de simulação. Eles não nos informam sobre o mundo, eles o refazem à sua maneira, hiperrealizam o mundo, transformando-o num espetáculo. Uma reportagem a cores sobre os retirantes do Nordeste deve primeiro nos seduzir e fascinar para depois nos indignar. Caso contrário, mudamos de canal. Não reagimos fora do espetáculo. PAG 13. Descobriu-se há alguns anos, com a linguística, a antropologia, a psicanálise, que, para o homem, não há pensamento, nem mundo, nem mesmo homem, sem linguagem, sem algum de representação. Mas, a linguagem dos meios de comunicação dá forma tanto ao nosso mundo, referente, objeto, quanto ao nosso pensamento, referência, sujeito. Para serem alguma coisa, sujeito e objeto passam ambos pelo signo. A pós-modernidade é também uma semiurgia, um mundo super recriado pelos signos. Quando o nosso urbanoide, na fabulazinha, se sente irreal, o ego e o mundo surgindo-lhe vagos como um fantasma, é porque ele manipula cada vez mais signos em vez de coisas. Sua sensibilidade é frágil, sua identidade, evanescente.
Na pós-modernidade, matéria e espírito se esfumam em imagens, em dígitos num fluxo acelerado. A isso os filósofos estão chamando de desreferencialização do real e de substancialização do sujeito, ou seja, o referente, a realidade, se degrada em fantasmagoria e o sujeito, o indivíduo, perde a substância anterior, sente-se vazio. Há exemplos chocantes disso. Quanto ao referente, compra-se um Monza não tanto por suas qualidades técnicas, mas por seu design, seu nome nobre, seus signos na publicidade, que compõem uma imagem de status e bom gosto europeizados. Compra-se um discurso sobre Monza. Quanto ao sujeito, a falta de substância está na extrema diferenciação que as pessoas procuram através da moda, personalizando-se pela aparência e o narcisismo levado à extravagância, ou então, imitando modelos exóticos. PAG 15. Ponto. Sublinhamos até aqui palavras que são verdadeiras senhas para invocar o fantasma pós-moderno: chip, saturação, sedução, melismo, simulacro, hiperreal, digital, desreferencialização, etc. Dificilmente elas serviriam para descrever o mundo de 30 ou 40 anos atrás, o mundo moderno, quando se falava em energia, máquina, produção, proletariado, revolução, sentido, autenticidade. Mas se a pós-modernidade significa mudanças com relação à modernidade, o fato é que não se pode dispensar o aço, a fábrica, o automóvel, a arquitetura funcional, a luz elétrica, conquistas associadas ao modernismo. Assim, no fundo, o pós-modernismo é um fantasma que passeia por castelos modernos. Mas as relações entre os dois são ambíguas. Há mais diferenças que semelhanças, menos prolongamentos que rupturas. O individualismo atual nasceu com o modernismo, mas o seu exagero narcisista é um acréscimo pós-moderno. Um, filho da civilização industrial, mobilizava as massas para a luta política. O outro, florescente na sociedade pós-industrial, dedica-se a minorias sexuais, raciais, culturais, atuando na microologia do cotidiano. Por ora, contentemo-nos com saber que pós contém um princípio esvaziador, diluidor. O pós-modernismo desenche, desfaz princípios, regras, valores, práticas, realidades. A desreferencialização do real e a desreferencialização do real e a dessubstancialização do sujeito, motivadas pela saturação do cotidiano pelos signos, foram os primeiros exemplos. Muitos outros virão. Entendamos ainda que o pós-modernismo é um ecletismo, isto é, mistura várias tendências e estilos sob o mesmo nome. Ele não tem unidade, é aberto, plural e muda de aspecto se passamos da tecnociência para as artes plásticas, da sociedade para a filosofia. Inacabado, sem definição precisa, eis porque as melhores cabeças estão se batendo para saber se a condição pós-moderna mescla de purpurina com circuito integrado é decadência fatal ou renascimento hesitante, agonia ou êxtase. Ambiente, estilo, modismo, charme. Para a dor dos corações dogmáticos, o pós-modernismo por enquanto flutua no indecidível. Pagues 17 a 19. Depois que a matéria se desintegrou em energia, e esta agora se sublima em informação, assistimos na sociedade pós-industrial à desmaterialização da economia. O mundo se pulveriza em signos, o planeta é uma rede pensante, enquanto o sujeito fica um nó de células nervosas a processar mensagens fragmentárias. Eis porque falamos há pouco em desreferencialização do real e de substancialização do sujeito. O que foi processado em bit, real, é difundido em blip pontos, retalhos, fragmentos de informações, para o sujeito. O indivíduo na condição pós-moderna é um sujeito blip, alguém submetido a um bombardeio maciço e aleatório de informações parcelares, que nunca formam um todo, e com importantes efeitos culturais, sociais e políticos. Pois a vida no ambiente pós-moderno é um show constante de estímulos desconexos onde as vedetes são o design, a moda, a publicidade, os meios de comunicação. Projetando formas atraentes, embalagens apelativas, o design estetiza, embeleza, o cotidiano saturado por objetos.
Eles viram informação estética com suas cores, suas superfícies lisas, suas linhas aerodinâmicas, e são verdadeiras iscas de sedução. Vai-se ao hipermercado, onde a mercadoria é o espetáculo, para passear, e comprar gesto banal torna-se um jogo de gratificação. A moda e a publicidade, por sua vez, têm por missão erotizar o dia a dia com fantasias e desejos de posse. Uma carga erótica deve envolver por igual pessoas e objetos para impactar o social, sugerindo ao indivíduo isolado um ideal de consumo personalizado, ao massagear seu narcisismo. A comunicação, desde as FM até os videoclipes, agita-se para mantê-lo o tempo todo ligado,